like Yesa, me before, oh Miss Miley, Gabriel, me afana, oh me afana, we are the sheep, the sheep, Jeffrey, Hashem, Elohim, Yisrael, me, give me fire, from Ismaili, Gabriel, Nirvana, Ore, me sing together with the violin. I Everybody, let's go. Bishop. You know the four malachim? Four malachim are in exactly the right place where they need to be. Miyamini, the right hand, usually associated with strength and with might. Who's there to remind us who's really in charge, who's really the strength and might? Michael, who's like a on the left side, where we need to be strengthened, Gabriel, Gevura is there. Now when I'm walking in my path, I need to see where I'm going. Umilfana in front of me, Uriah, the light of Hashem. And class V'Shalom, something's coming.
Shalom Aleichem, a paz seja convosco, a todos vocês que têm nos acompanhado no Face. Venham mais uma noite, graças ao Eterno. É um motivo de muita alegria de estarmos novamente aqui para assim falar a palavra do Eterno Deus. O Eterno Deus, mais uma oportunidade para nós refletirmos, para nós buscarmos, para nós fazermos o processo de techuvá, de retorno. Shalom Rosh Hidom, shalom também a minha esposa Juliana, shalom também a Richard, Adriano. Então, que o Eterno continue abençoando vocês aí. Estamos aí para mais uma live. E pode interagir nesse estudo maravilhoso, ao qual vai falar a aceitação da parte de Deus. Aceitação da parte de Deus. O estudo anterior foi reconciliados com Deus. O estudo de hoje é a aceitação da parte de Deus. Então, vamos mais uma noite. O objetivo sempre, como tenho falado de costume, é levar essa mensagem de salvação, que é Yeshua HaMashiach, a todas as pessoas, a todos os que estão necessitados, a todos que precisam da palavra de salvação, a salvação em todos os aspectos, a salvação dos pecados, a salvação dos vícios, que é a libertação. Então, essa é a minha função, essa é a função de todos aqueles que são chamados para representar o nome de Hashem, o Eterno, na Terra. Então, é um motivo, como eu falei, de muita alegria estar aqui mais uma noite, para poder, assim, junto com vocês, nós estudarmos essa palavra. É uma oportunidade de Hashem que Ele nos deu para retornarmos para Ele, fazer o processo de techuvá, de retorno. Segundo os sábios, que a cada amanhecer de cada dia, quando nós levantamos, o Eterno, Ele deu para nós a oportunidade novamente de nós rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, a nossa prática, e assim retornar para Ele. Então, estou muito alegre, muito regozijado no Eterno, através de Yeshua, nesse processo ao qual estamos fazendo de techuvá, de retorno às nossas raízes da fé, as raízes judaicas, a qual os nossos irmãos lá em Atos dos Apóstolos, eles deram a continuidade de obedecer a Torá, obedecer os ensinamentos de Hashem. Então, só estou aqui para confirmar, para dar continuidade ao que os nossos irmãos, a igreja primitiva, fez no passado. Então, o objetivo não é debater com ninguém, não é levar ninguém forçado a crer no que serão dito pela minha parte, pela parte também do Rosh Hidom, que tem feito conosco aí um trabalho maravilhoso aí de retorno de techuvá. Então, esse é o nosso objetivo, de levar todos à verdadeira adoração e o único Deus através de Yeshua.
Irei ler com vocês aqui uma mensagem, como eu faço sempre de costume. Ler uma mensagem antes de nós darmos aqui, a qual irei ler aqui em João capítulo 10. Eu acordei com essa mensagem na mente nessa manhã de domingo, ao qual se passou. Eu acordei com esse versículo na mente, e ao qual eu também quero compartilhar com vocês essa mensagem maravilhosa. Aqui vocês acompanhem, peguem a Bíblia de vocês, peguem a palavra de Deus, o livro do Eterno, para poder acompanhar, e assim, se vocês sentirem de interagir, de argumentar, estão todos convidados assim a argumentar também, que seja dentro do estudo para edificação do corpo, né? Porque estamos abertos ao conhecimento para edificação do corpo, né? Então vamos lá. Aqui em João capítulo 10, irei começar a ler aqui do versículo 1 em diante. Na verdade, vos digo, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco ou do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome, pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Então aqui, no verso agora 6. E Yeshua disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará a pastagem. Mas o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas,
e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai que me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui, pulando ainda para o verso 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, que mensagem maravilhosa, a qual Yeshua, o nosso Mele, o nosso rei, ele fala aqui para os seus discípulos e fala para aqueles erudins judeus que viviam naquela época. Então, as ovelhas, os servos do Eterno, ele pode estar aonde quer que esteja. Ao ouvir a voz de seu Senhor, eles largarão tudo o que estão fazendo e seguirão a voz do seu mestre, a voz de Yeshua. Então, o Eterno, ele sabe quem é as ovelhas dele. As ovelhas do Eterno estão em vários locais, ao qual, no momento de Deus, ele vai resgatar cada uma delas. Cada uma delas. Tem muitos lobos que podem estar se vestindo de ovelhas, a qual o Senhor também sabe quem são os lobos que estão vestidos de ovelhas. A qual, no momento do Eterno, ele irá também separar, ele irá tirar a capa do lobo. Então, as ovelhas do Eterno, ela conhece a voz do Eterno. E elas não seguirão a doutrinas errôneas. Elas não seguirão a doutrinas pagãs, a doutrinas mentirosas. Porque as verdadeiras ovelhas, ela não segue estranho. Ela não conhece estranho. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11, isso é maravilhoso. Capítulo 10, versículo 11, de Romanos. Porque as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que crê em Yeshua não será confundido. Não será enganado. Mesmo que por um momento possa estar em um local por engano, no momento de Deus, ele irá despertar, ele irá tirar do engano. Então, a nossa função, a minha função, não é inculcar na cabeça de ninguém a mensagem de Deus. A minha função é falar como um atalaia, pregar a palavra de Deus. E se as pessoas forem ovelhas, elas seguirão a Yeshua.
seguirão ao seu mestre, não seguirão a sistemas, não seguirão a mercenários, não seguirão. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês meditar antes de nós dar início a esse estudo maravilhoso. Aceitação da parte de Deus. Vamos lá. Para esse estudo maravilhoso. Como de costume, eu irei fazer as perguntas e a palavra de Deus, ela irá responder as perguntas para nós. Eu aqui sou instrumentos na mão do Eterno, como todos os servos no passado era instrumento. Simplesmente isso, e me glorio no Eterno. Não me glorio nisso. Me glorio porque estou fazendo a vontade do Eterno e isso é um motivo de alegria. Então vamos lá. Em quem Deus nos fez aceito. Em quem Deus nos fez aceito. Vamos lá, no livro de Efésios, capítulo 1, em quem Deus nos fez aceito. Efésios, capítulo 1, 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Agora o versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, nós vemos aqui que a pergunta foi em quem Deus nos fez aceito. Então, ele nos agraciou no amado, em Yeshua. Então, em Yeshua, nós somos aceitos. Através de Yeshua, em quem Deus nos fez aceito. Através de Yeshua, o nosso Mele, o nosso rei, sem Yeshua, o Pai não ia aceitar a nossa adoração, não ia aceitar nada de nós. Então, no amado, nós somos aceitos através de Yeshua. Então, se nós tirarmos Yeshua de cena, nós não seremos aceitos por parte de Deus. Né? Então, isso aí é que nos deixa maravilhado e regozijado, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para reconciliar, como a gente viu no estudo anterior, que o Pai estava no Filho reconciliando o mundo consigo mesmo, através do Mashiach. Então vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso, a qual tem sido benéfico para nós. A pergunta, a segunda pergunta. Que grande dom nos advém mediante nossa aceitação de Cristo? Que grande dom nos advém mediante nossa aceitação de Cristo? Vamos lá, no livro de João 17, João capítulo 6, me perdoe, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 6, versículo 40.
João capítulo 6, versículo 40, nós vamos ver a resposta desse estudo maravilhoso. Então vamos lá. Qual foi a pergunta? Que grande dom nos advém mediante nossa aceitação de Cristo. Capítulo 6, versículo 40. Versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, que grande dom advém mediante a nossa aceitação de Cristo? O grande dom que nos advém é a vida eterna. Então, a vida eterna, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus para aqueles que aceitam Yeshua como seu Salvador, como seu Rei, como seu Rabino maior, como seu sumo sacerdote. Então o grande dom que advém às pessoas que aceitam a Yeshua é esse, a vida eterna, a qual nem todos vão receber esse dom, porque o dom é Deus que dá. Todos os dons vêm da parte de Deus, não vêm dos esforços do ser humano, não vem pelo meio do legalismo, não vem por meio de querer ser justificado pelo seu eu, pelo seu parecer humano, mas é a avaliação da parte de Deus em dar ao ser humano que crê em Yeshua o dom, um dos dons que é a vida eterna, a qual nem todos terão esse dom da vida eterna, porque não tem buscado o dom da vida eterna, não tem aceitado ao Mashiach, não tem aceitado a Yeshua, Jesus. Então, para que nós possamos receber esse dom da vida eterna, nós devemos receber o Mashiach como nosso Melech, como nosso Rei, como nosso Salvador. Então, é fundamental nós aceitarmos o Mashiach para ter esse dom. Então, vamos lá. Vamos dar seguimento no estudo. São 15 perguntas o estudo, ao qual, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, serei mais objetivo, mais direto e dando uma explicação mais objetiva. Qual é a primeira e primária demonstração de nossa aceitação por parte de Deus? Qual é a primeira e primária demonstração de nossa aceitação por parte de Deus? Vamos ver aqui no livro de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. 1 João, capítulo 5, versículo 9 a 11. Então, vamos ver. 5, 9 a 11. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que de seu filho, que seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto
não creu no testemunho que Deus deu de seu filho. Que Deus deu de seu filho. Então, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho. Então, qual foi a pergunta? Qual é a primeira e primária demonstração de nossa aceitação por parte de Deus? Então, se nós admitimos o testemunho do homem, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. Por quê? Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu filho Yeshua. Então, a demonstração que Deus ele deu de nossa aceitação, a demonstração de aceitação por parte de Deus é essa, que a partir do momento que nós aceitamos o testemunho, né, que Yeshua veio e morreu e foi ressuscitado, nós acreditamos, nós declaramos que Deus é verdadeiro. E a partir do momento que nós recusamos Yeshua, nós falamos que Deus é mentiroso. Então, o testemunho de aceitação é esse, que quando a gente aceitamos Yeshua, cremos na pessoa de Yeshua, o Pai, ele nos dá a vida eterna. Ele nos dá a salvação que está em seu Filho. Esta vida está em seu Filho. Então, que maravilha de versículo a qual há uma necessidade por parte do ser humano, não é uma escolha. O ser humano ele tem a necessidade de aceitar o Mashiach para o seu bem, para que as coisas vá bem em seu coração, em sua mente. Então, esse é o testemunho que nós devemos abraçar, o testemunho que Deus deu através de seu Filho, enviando para nos dar a vida eterna. Então, vamos lá para a quarta pergunta desse estudo. Qual foi o propósito de João ao escrever seu testemunho com respeito ao amor e o desígnio de Deus ao dar Cristo? Qual foi o propósito de João ao escrever seu testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar Cristo? Vamos ver lá no livro de João, capítulo 5, no livro de João, capítulo 1 João, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5:13. No caso, a pergunta foi: qual foi o propósito de João ao escrever seu testemunho com respeito ao amor e desígnio de Deus ao dar Cristo? 5:13. Vamos lá. João 5:13. 5. E estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Então, para que João escreveu esse testemunho? Para que João escreveu a palavra? Para que nós creiamos, nós possamos crer que através de Yeshua nós temos a vida eterna.
Então, para isso, o apóstolo João, ele escreveu sobre Yeshua, sobre Jesus, para que nós possamos crer e confiar que nós temos a vida eterna através de Yeshua. Então, outra palavra maravilhosa está aí também nos acompanhando aí, Rosh Gidon, Shalom Alehi, minha esposa, está também acompanhando aí também minha mãe também, Shalom Alehi, que o Eterno continue abençoando a senhora, minha mãe, meu pai também, a todos vocês. E também o Alisson também está aí acompanhando também o Alisson, está em São Paulo, que o Eterno abençoe você e sua família aí em São Paulo, livre de todo mal e todo perigo, livre desse momento qual estamos passando. E é muito bom estar vendo você acompanhando a mensagem do Eterno. Então, vamos lá. Então, minha mãe botou aqui, amém, para o Hashem. Então, vamos lá. Então, vamos ver outro versículo maravilhoso, ao qual se encontra lá em João 20, 31. João 20, 31. Que João escreveu acerca de Jesus. Por que João ele escreveu acerca de Jesus? Nós vamos ver agora 20, 31. No caso, a pergunta foi: qual foi o propósito de João escrever seu testemunho com respeito ao amor e o desígnio de Deus ao dar Cristo? Nós lemos o primeiro em 1 João 5,13, ao qual diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então foi escrito, a palavra de Deus foi escrito o livro de João, para que nós possamos crer no Filho de Deus e nós possamos ter a vida eterna, ao qual nós não tínhamos. Então, por isso que ela foi escrita, para que a gente possamos crer e ter a convicção que nós temos a vida eterna. Outro versículo para fortalecer essa pergunta, a qual responde essa pergunta, está no livro de João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, todos esses escritos, eles foram escritos para que nós possamos ter a vida que está em seu Filho Jesus. Então, para isso que a palavra de Deus ela foi escrita, para isso que a nova aliança, a Brit Hadashah, a segunda aliança, a aliança renovada, ela foi escrita para que nós possamos crer que Yeshua Jesus é o Filho de Deus. E a partir do momento que nós cremos que Jesus, ele veio e morreu e ressuscitou, nós possamos crer e ter a vida eterna. A partir do momento que nós cremos na pessoa de Jesus, nós temos a vida. Nós asseguramos a vida. Então, as pessoas que não crêem na pessoa do Mashiach, de Jesus, não têm a vida, porque a vida está nele. Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Eu sou o caminho. João 14, 6 diz: eu sou o caminho. Olha o que está escrito aqui. 14:6. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, todos esses escritos foram escritos para que nós possamos crer que Yeshua é o Filho de Deus. É
o Messias é Siló, ao qual esperávamos o nosso povo e ao qual nós esperamos pela segunda vez para regressar e estabelecer o seu trono, como está escrito lá em Mateus 25, 31, estabeleceu o seu trono lá em Jerusalém. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Está também acompanhando conosco aí, Praxedes, Armando Praxedes, que o Eterno também abençoe a sua família e todos, através de Yeshua, nosso Salvador, Jesus. Então, vamos lá, para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Que testemunho de ter sido aceito por Deus tem o verdadeiro servo de Cristo? Que testemunho de ter sido aceito por Deus tem o verdadeiro crente ou israelita em Cristo? Vamos ver em 1 João capítulo 5, versículo 10. Que testemunho tem um servo de Deus? Que testemunho tem um servo de Deus da parte de Deus? Que testemunho de ter sido aceito por Deus tem um verdadeiro crente ou israelita em Cristo? 1 João 5,10. Vocês peguem a Bíblia de vocês, acompanhem, que quem responde para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que vai nos guiando, ela vai nos direcionando de forma maravilhosa. Eu aqui sou somente um instrumento na mão de Hashem, o Eterno. 5:10. 5, versículo 10. A pergunta foi: que testemunho de ter sido aceito por Deus tem um verdadeiro crente em Cristo? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá acerca de seu Filho. Então, que testemunho de ter sido aceito por Deus tem um verdadeiro servo de Deus? O testemunho que nós temos de ter aceito é a pessoa do Mashiach, a pessoa de Jesus. Esse é o testemunho que nós temos. Que testemunho de ter sido aceito por Deus tem um verdadeiro crente em Cristo, o israelita. Então, nós temos em si o testemunho. Nós temos em si, dentro de nós, o testemunho de Yeshua, que ele é o Filho de Deus. E ao ter esse testemunho, pessoas que Deus é verdadeiro, que Deus é a verdade. Então, que maravilha de versículo. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, a pessoa faz de Deus um mentiroso, quando as pessoas não crê no testemunho de Jesus. Faz o Eterno de mentiroso. Então, o nosso testemunho de ter sido aceito por Deus é esse, do verdadeiro servo, de ter Yeshua, de crer nele, de confiar nele, de saber que ele veio da parte de Deus para redimir as pessoas dos seus pecados, dos pensamentos maus, das más atitudes. Então, que maravilha. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. A sexta pergunta. A sexta pergunta desse estudo. Qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? Qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? Uma pergunta a qual a palavra de Deus ela irá responder para nós.
essa pergunta maravilhosa. Qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, 26. Qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? 3, 26. Porque todos sois filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós nos tornamos filho de Deus. Então, as pessoas que não crê na pessoa do Messias não são filho de Deus. São criaturas. Por isso que há necessidade do ser humano aceitar o Messias, de recebê-lo como seu Salvador, como seu Redentor. Porque pela palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos capítulo 2, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer que busque a Ele. Então, por isso que o Eterno, ele enviou o seu Filho, para que através de seu Filho, Yeshua, Jesus, nós possamos ter a vida eterna, a esperança de salvação. Então, o Eterno, ele enviou o seu Filho para nos libertar. Libertar de quê? Do pecado. Que pecado é esse? O pecado é aquele que nós, muitas das vezes, olhamos para a mulher do próximo, desejamos, que nós adulteramos, que nós mentimos, que falamos palavras que não agradam ao Eterno. Então, é desses pecados que o Eterno enviou seu Filho para nos livrar, para nos libertar, para nos apresentar como servos irrepreensíveis, sem manchas, para a glória de Deus. Então, esse foi o objetivo do Eterno enviar o seu Filho amado, Yeshua, o nosso Melech, o nosso Rei. Então, esse foi o objetivo. Então, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, é mediante a fé que você obedece a Deus. É mediante a fé que nós somos justificados, que nós somos purificados. Aqui ainda em João 1, nós vamos ver aqui, João 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem na pessoa do Machia, na pessoa do Messias. Então, todos aqueles que creem na pessoa de Jesus, o Eterno deu o poder de se tornar filho de Deus mediante a fé. A fé também é um dom de Deus que ele dá à humanidade, que ele dá ao ser humano. Porque nem todos têm o dom da fé, porque nem todos creem na pessoa do Messias, nem todos creem que existe um Deus. É porque não receberam o dom da fé. A fé é um dom, a paz é um dom, a alegria é um dom, a graça é um dom, a vida eterna é um dom. Então, que maravilha! Então, qual é o fundamento, qual é a única maneira pela qual alguém se torna filho de Deus? Pela fé. A única maneira é essa, mediante a fé em Jesus Cristo. Não tem como ninguém se aproximar de Deus a não ser pelo Messias, por Jesus. Que maravilha! Vamos lá para a próxima pergunta.
Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento da fé? Uma pergunta a qual a palavra de Deus irá responder para nós a pergunta. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz... 10, 17 de Romanos. 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, qual foi a pergunta? Qual é o fundamento da fé? O fundamento da fé é pela palavra de Deus. Ninguém tem fé em Deus a não ser através da palavra de Deus, que é Jesus. Então, Jesus é a palavra de Deus. Então, através dessa palavra que nós temos fé no eterno. Então, as pessoas hoje que negam a pessoa do Messias têm que agradecer ao Messias porque eles creem em Deus hoje. Porque a fé que eles têm hoje em Deus é por causa do Messias que eles rejeitam. É por causa de Yeshua, a qual eles têm como imundo. Então, por causa de Jesus, a fé, a crença em um único Deus chegou até nós. Só através de Jesus as pessoas creem em Deus. Não é através de mais ninguém. Não é através nem de João, nem de Pedro, nem de Maria, mas é através de Jesus que as pessoas creem que existe um Criador, que existe um mantenedor de todas as coisas. Não através de sábios, mas através de Yeshua, o nosso Meller, o nosso Salvador, o nosso Rei. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Que segurança tem o israelita ou crente quanto à sua união com Deus? Que segurança nós temos quanto à nossa união com Deus? Vamos ver que segurança a gente temos? Acompanhe com a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Vamos ver que segurança nós temos quanto à nossa união com Deus. Então, vamos ver aqui agora em 1 João, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Deu o seu Espírito. Então, que segurança nós temos que estamos em união com Deus? É através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo que ele nos deu. Então, essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza que estamos unidos para com Deus. É porque a palavra de Deus diz, ela diz que o Espírito Santo só é dado lá em Atos dos Apóstolos, aos que obedecem a Deus. Bora ver? Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quem recebe o Espírito Santo. Vamos ver se é qualquer pessoa que recebe o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 20, no versículo 32. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, Deus deu àquele que lhe obedecem. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo é as pessoas que estão ligadas a Deus. É as pessoas que obedecem a Deus, que têm o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, as pessoas que não obedecem a Deus, que não têm o Messias como o seu rei, como seu salvador, não têm o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é dado ao que obedecem a Deus, as pessoas que obedecem a Deus. Quem não obedece a Deus não tem o Espírito Santo. Ela tem o espírito do engano, o espírito que não vem da parte de Deus. Um espírito que distorcem a verdade, que leva as pessoas ao erro, ao engano, a trilhar por caminhos errôneos. Então, a nossa segurança é essa, que estamos unidos a Deus. É pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, aquele que nos dá a paz no interior, a paz no espírito, que nos dá o refrigério através de Yeshua, o nosso Meler, o nosso Rei. Então, que maravilha, Baruch Hashem. Então, vamos ver aqui. Só através de Jesus tudo foi formado. Só através de Jesus tudo foi formado no mundo. A Deus. A glória a Deus. Amém. Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Eterno. Minha mãe também aqui botou amém. Então, só através de Yeshua, só através de nosso Salvador, que nós temos a redenção, que nós temos... nós somos redimidos pelos nossos pecados. Nós somos restaurados. Nós estamos ainda em um processo de restauração. Nós estamos em um processo de redenção. Então, não é da noite para o dia. Nós estamos em um processo. Então, as pessoas têm que entender isso. Que a salvação ela é desenvolvida a cada dia num ser humano através do nosso Meler, do nosso Rei Yeshua. Então vamos lá para a próxima pergunta. De que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus? Uma pergunta. De que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus? De que maneira ele testifica? Vamos ver? Da nossa aceitação de nossa aceitação para com Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 8, 16. 8, 16 de Romanos. 8, 16. 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Então, de que maneira o Espírito testifica de nossa parte, de nossa aceitação para com Deus? O que testifica é o Espírito, o mesmo Espírito testifica que somos de Deus, que somos filhos dele. O mesmo Espírito que estava no Mashiach está em nós, testificando que estamos fazendo a coisa certa, a coisa correta. Aleluia! O mesmo Espírito é que estava em Yeshua, está em nós também, ao qual nós, quando praticamos a verdade, praticamos a palavra de Deus, nós sentimos o refrigério do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, esse Espírito que testifica que nós estamos no caminho certo, esse Espírito que não deixa a gente largar a nossa fé, que não deixa a gente recuar. O Espírito de Yeshua que está em nós. Então, que maravilha! Então, de que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus? Porque vós sois filhos. Filho, enviou Deus os nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Né? Então, lá em Gálatas ainda 6, Gálatas 4, 6 diz, Gálatas ainda 4, 6, então o mesmo Espírito testifica em nós. Gálatas 4, 6 diz, e porque sois filho de Deus, e porque sois filho,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de forma carinhosa. Então, por a gente aceitarmos o Filho de Deus, Yeshua, o Pai envia para nós o Espírito de Yeshua, envia para nós o Espírito que estava em Yeshua, para os nossos corações, a qual testifica. Então, que maravilha! Então, é essa aceitação, essa convicção que nós temos da parte de Deus. Então, que maravilha! De que maneira o Espírito testifica de nossa aceitação para com Deus? E porque vós sois filho, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, Yeshua, que clama, Abba, Pai. O próprio Espírito Filho de Deus. Então, o mesmo Espírito, o Ruach HaKodesh, o mesmo Ruach HaKodesh que estava em Yeshua, é o que está em nós, certificando que estamos no caminho certo, que estamos sendo restaurados, que estamos purificados. Então, isso aí é que nos deixa maravilhado. Aleluia. Esse Espírito que certifica. Tem aqui um comentário aqui também, vamos ver. Do Rosh Gidon. Chamaste o Espírito do Eterno precisa estar em sintonia conosco quando nos submetemos a Ele. Então o Espírito de Deus, como o Rosh falou aí, né? Quando o Espírito de Deus está em nós, nós estamos ligados ao Pai. Nós estamos nossas orações elas são aceitas porque o Espírito testifica, né? Então, se nós estamos ligados com o Pai em sintonia através da obediência, como é que nós nos submetemos ao Pai? Através da obediência. Essa é a única forma de nós nos submeter a Deus, né? Então, a única forma de nós nos submetermos a Deus e receber esse Espírito que estava em Yeshua é através da obediência. Não tem outro caminho. Não tem um atalho para receber esse Espírito a não ser pela obediência. Então, que maravilha. Bem colocado aí pelo Rosh Gidon, né? O Espírito do Eterno precisa estar em sintonia conosco quando nos submetemos a Ele. Baruch Hashem. Isso acontece quando o servo é humilde, manso, a decisão correta. Então, que maravilha. Quando a gente estamos em sintonia com Deus, isso acontece quando o servo é humilde, manso e está sempre perguntando a ele a decisão correta. Então, esse processo de humildade é o próprio Deus. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, a pessoa é humilde. Quem não é humilde não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é humilde. O fruto do Espírito Santo é Gálatas. Vamos ver aqui em Gálatas. Que mensagem maravilhosa. Todos que têm o Espírito Santo é humilde. Sem humildade não tem Espírito Santo. Com arrogância não tem Espírito Santo. Aqui Gálatas 5, vamos ver. Gálatas 5, 22. Mas o fruto, vamos ver as duas partes. Vamos ver aqui, Gálatas, vamos começar a ler aqui do 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que maravilha! A pessoa que está guiado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não está debaixo da lei. Por que não está debaixo da lei? Porque não vai transgredir o que Deus determinou. O Espírito Santo não transgride. Está escrito lá em Romanos que o Espírito é submisso à lei de Deus. A carne não é. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que nova criatura? Porque tem um Espírito de Yeshua que o Pai deu,
né? Então nós vimos aqui, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se nós estamos cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Como assim debaixo da lei? A partir do momento que eu transgrido a lei de trânsito, eu tenho um carro e transgrido a lei de trânsito, eu estou debaixo da lei. A lei me aponta que eu estou transgredindo. Então, a mesma coisa é, se eu estou em falha com Deus, se eu estou em adultério, eu estou debaixo da lei, porque a lei está sobre mim, me apontando que eu estou errado. Mas se eu estou com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo que estava em Yeshua, o Espírito de Yeshua, eu estou acima da lei, a lei não me aponta. Então, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, o 21, invejas, homicídios, bebedice, grunutaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos ver agora o fruto do Espírito Santo. As pessoas que são guiadas por Deus. O 22. Mas o fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, alegria, paz, shalom, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só o 23. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas a lei não lhe aponta. Então, Baruch Hashem, bem colocado aí pelo Rosh Hidom, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também nele. Também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, a pessoa que não é humilde é porque não tem o Espírito de Deus. Então, tudo é impulsionado pelo Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh é que nos impulsiona, que Deus é quem faz em nós o querer e o efetuar, para a honra e glória do próprio nome dele, para a exaltação do nome dele. Que maravilha, bem colocada pelo Rosh Hidom aí, essa mensagem aí. Baruch Hashem. Então, vamos lá para a próxima pergunta desse estudo. A próxima pergunta. Como de costume, eu faço as perguntas e a palavra de Deus é ela que responde para nós. Ela que responde para mim e para vocês que estão nos assistindo. O batismo é uma prova de quê? O batismo do israelita ou cristão, ele é uma prova de quê? Vamos ver. No livro de Gálatas, capítulo 3, 27. Gálatas, capítulo 3, 27. Porque todos quantos fortes batizados em Cristo, já vos revertiste de Cristo. É uma prova de que quando a gente somos batizados, nós estamos sendo revertidos de Yeshua, de Cristo. Então, o batismo é uma prova de quê?
é uma prova de que nós somos uma nova criatura. Nós somos revestidos de uma nova pessoa. Nós nasceu de novo a partir do momento que nós descemos até Vilar, ao batismo, através de Yeshua, em nome de Yeshua, né? Então, o batismo em nome de Yeshua, de Jesus, quer dizer isso. Quer dizer que nós somos revertidos de Cristo. Como revestido de Cristo? É só a gente andar como Cristo andou. Revestido de Cristo é andar como ele andou. Em obediência com o Pai, em obediência aos seus mandamentos. Em uma das passagens de Yeshua, lá em João, ele fala: o Pai nunca tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Baruch Hashem. Então devemos estar nos revestindo sempre de Yeshua, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre buscando a ser uma nova criatura. Sempre ao acordar, segundo os rabinos, a partir do momento quando nós acordamos, o Eterno lhe deu para nós mais uma oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever o nosso proceder, o nosso andar. Então é mais uma oportunidade. Nós temos mais uma oportunidade. Eu tenho mais uma oportunidade hoje, tive mais uma oportunidade de me arrepender mais, de buscar mais ao Eterno. Então, esse momento ao qual estamos vivendo de pandemia é uma oportunidade da parte de Deus. E nós devemos aproveitar essa oportunidade que possa ser que é uma oportunidade única. Segundo os rabinos, segundo a Parashá da semana que se passou agora, a Parashá diz os rabinos que como a Parashá durante seis anos, o povo de Israel, eles plantavam e colhiam. Durante 6 anos, porque o 7º ano seria um ano Shabat, um ano de Shabat, um ano de descanso. Por que um ano de descanso? Um ano de descanso para a terra, para se recuperar, para exaltar o Eterno. Então, o que acontece? Segundo a palavra de Deus, lá na Torá, diz o seguinte, que Deus dava 3 vezes mais, a terra ela dava 3 vezes mais, justamente para quê? Para o ano sabático, que era o sétimo ano, para descanso da terra, ele dava para o 8º, porque eles iam plantar e só ia colher no ano 9º. Então, segundo os rabinos, voltando, que o Mashiach não é uma certeza, mas é uma previsão. Segundo o Mashiach, o ano milenar do Mashiach será no 7º ano. Nós estamos pelo calendário judaico, o calendário desde a criação do universo, nós estamos no ano 5.780. Então, segundo os rabinos, Yeshua, ele voltará no ano 6º, no ano 6.000, porque o ano 7.000 será um ano messiânico, o ano sabático. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é os sábios de Israel, né? Então, tem tudo a ver. Não está se colocando aqui o dia. Está se colocando aqui uma previsão de que o Messias retornará no ano 6.000. Agora, a data e hora, como o Mashiach falou, ninguém sabe, a não ser o Pai. Então, como a gente vê, Deus ele nos deu uma oportunidade.
de estarmos vivos para retornarmos a cada dia, fazer uma análise de nossas vidas, fazer uma análise de nossa mente, de nossos conceitos, seja eles religiosos, seja eles na nossa vida social, seja ele dentro do nosso casamento, né? Então, devemos sempre fazer uma análise de nossas vidas, rever os nossos conceitos. Cada dia, nós temos que rever os nossos conceitos, porque nós não somos o dono da verdade. Nós não somos o certo. O certo é Yeshua. Ele que é o dono da verdade. Ele que é a palavra suprema. Então, isso é que nos deixa maravilhados. Vamos lá. De que testifica o sangue de Cristo? De que testifica o sangue de Cristo? Em Efésios, antes de Efésios, lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4 e 7. 1 João, capítulo 1, versículo 4 e 7. Vamos ver de que testifica o sangue de Cristo. De que testifica o sangue de Cristo. 1, 4 e 7. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Trevas nenhuma. Então, agora o versículo, vou ler até o 7. Até o 7 aqui. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, de que testifica o sangue de Jesus? De que testifica o sangue de Cristo? Seu Filho, o seu sangue nos purifica de todo o pecado, de tudo o que é contra a vontade de Deus. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de toda a injustiça, de toda a mancha. Então, que maravilha, né? Vamos ver outro versículo ainda para fortalecer esse, né? Nos purifica de todo o pecado. Lá ainda em Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 também. Vamos ver, 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então é através do sangue do Machia, de Jesus, que nós temos a redenção de nossos pecados. Só através do sangue de Jesus nós temos a purificação de nossas falhas. Só através dele a remissão das nossas ofensas. Que ofensas são essas? É a ofensa do pecado, a ofensa que nos afasta do Criador. Então, através do sangue de Jesus, nós somos redimidos. E através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Nós somos purificados. Só através do sangue do Messias. Então, vamos ver outro versículo ainda. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. E da parte 5 e 6, Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, só através do sangue de Yeshua, Jesus, nós somos lavados de nossos pecados, lavados da sujeira do pecado, do mundo, da transgressão, da impureza. Então, quando nós não temos a pessoa do Machia, de Jesus, nós estamos sujos pelo pecado que o mundo, ele jaz nele. Então, através do sangue, nós somos lavados, nossas vestes são limpas, são alvas, só mediante a Yeshua. Então, versículo 6. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E a ele a glória, poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Vamos para a próxima pergunta. Quando podemos encontrar aceitação para com Deus mediante Cristo? Quando podemos encontrar aceitação para com Deus mediante Cristo? Quando? Lá em 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 6 de 2 Coríntios. Vamos ver quando nós podemos encontrar aceitação da parte de Deus para mediante Cristo. Vamos ver quando nós podemos encontrar a aceitação da parte de Deus mediante Cristo. Quando? Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então a pergunta foi: quando podemos encontrar aceitação para com Deus mediante Cristo? Quando? Hoje, agora. Esse é o momento, essa é a hora. Sabe qual é a hora? A hora que nós ouvimos a palavra de Deus. Essa é a hora da aceitação. Essa é a hora que Deus pode nos aceitar, que Ele está de braços abertos a nos aceitar, a nos abraçar. Então, e diz: eu te ouvi em tempo oportuno, da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, o tempo oportuno é o momento que a pessoa ouve a mensagem de Deus. Porque não existe outro tempo que tenha a oportunidade. O tempo é hoje, não é o amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Mas hoje, sim, o agora, o presente, esse pode ser determinante para que o Eterno venha nos aceitar para a vida eterna, mediante a Yeshua, o nosso Melech. Né? Que maravilha! Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Vamos lá para a próxima pergunta. A quem devemos, pois, tributar glória e honra? Nós vamos ver tributar glória e honra. Vamos ver a quem nós devemos tributar glória e honra? Se é a João, se é a Pedro, se é exaltar aos homens mais do que a Yeshua? Não, vamos ver aqui agora a quem nós devemos dar honra. Vamos ver. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, a quem nós devemos dar honra? Tributos de honra. Tributos de glória e honra.
tributar glória e honra. 1 João, não, me perdoe, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse, a quem devemos dar honra. Apocalipse, a quem devemos, pois, tributar glória e honra. Lá em Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou do nosso pecado e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todo sempre. Amém. Então, a quem nós devemos tributar glória e honra? A Yeshua. Por mais que as pessoas não queiram dar glória a Jesus, mas ele é digno dos nossos joelhos ser dobrado a ele. Ele é digno, sim, de ser exaltado, de ser glorificado. A ele é digno. Mais ninguém, ele e o Pai é digno de honra e glória. Por mais que outros meios de sistemas não deem glória a Yeshua, mas ele é digno de glória. Quem diz isso não sou eu, é o apóstolo João, que andou com o Messias, que escreveu Apocalipse, revelação de Yeshua a João. Então, Yeshua é digno, sim, de honra, é digno de glória, é digno de louvor, de aplausos. Ele, por causa dele que o selo foi aberto. Então, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Quem não quiser dar glória a Yeshua, que não dê, mas eu dou, porque ele é meu rei, ele é meu mele, ele é meu mestre. Devo ouvir a todo mundo, a rabinos, a sábios, a inteligentes, mas meu rei Yeshua é o nível maior. Ele, Yeshua e o Pai. Nenhum sábio de Israel ou em qualquer local do mundo está ao nível de Yeshua. Ninguém. Hoje eu creio em Deus, hoje eu creio em Hashem, não é por causa de sábio nenhum, não é por causa de rabino nenhum, mas por causa do meu rabino maior, Yeshua, meu mele. Maravilha. Baruch Hashem. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual é a outra prova da divina aceitação? Qual é a outra prova da divina aceitação? 1 João 1 João, capítulo 3, versículo 14. Qual é a outra prova da divina aceitação de Deus para conosco? 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, qual é a outra prova da divina aceitação? A outra prova que nós somos aceitos por Deus é quando nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos as criaturas que Deus fez. E nós amamos nosso semelhante, independente da sua classe social, independente da sua posição,
dependente da sua cor, dependente da sua religiosidade, independente de qualquer coisa, nós devemos amar o nosso semelhante. Não importa o que o semelhante faça. Eu devo abominar a prática do ser humano e não o ser humano. Deus, ele ama não devemos confundir as coisas. Não devemos odiar o ser humano por causa do ato que ele fez ou que ele pratica. Não. Não devemos odiar o ser humano. Nós devemos amá-lo. Nós devemos ter afeto por ele. Segundo a Midrash da Torá, diz a Midrash de que quando os egípcios estavam sendo afogados no mar, quando o mar fechou e o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, e o povo do Egito veio para passar pelo mar, e foram mortos ali, segundo a Midrash, fala que os anjos se alegraram com aquele momento que os egípcios estavam sendo mortos. E o Eterno repreendeu os anjos, porque Deus tinha feito também os egípcios. Foi criatura feita também pelo Eterno. Então não é do agrado do Eterno que o ser humano seja destruído, que o ser humano venha a morrer sem aceitar o Mashiach. Então não foi do agrado de Deus que o povo de Israel, o povo do Egito fosse morto ali, para motivo dos anjos darem risada, segundo a Midrash. Então não devemos odiar o nosso semelhante. Não devemos odiar o nosso próximo, independente do que ele faça. O que ele faz, para mim, não interessa. O que me interessa é que eu devo amá-lo, ele, independente de qualquer coisa. Diz lá em Ezequiel que o Eterno, ele não tem prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. O prazer de Deus, sabe qual é? É que ele se converta e viva e volte a ter vida. Esse é o prazer de Deus. Então, fica essa mensagem tão maravilhosa. Vamos lá para a última pergunta desse estudo para concluirmos. O Orochi vai entrar ao vivo aí para fazer essa oração por nós aí. Em Filipenses 4, qual é a pergunta? Que bendita segurança é dada a todos os crentes ou israelitas em Cristo? Que bendita segurança é dada a todos os crentes em Cristo ou israelita? Filipenses, vamos ver qual é a nossa segurança. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Louvado seja Deus, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Que bendita segurança é dada a todos os israelitas ou crentes em Cristo. 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, que bendita segurança nós temos. Que bendita segurança que nós temos é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, essa é a nossa segurança,
que nós somos aceitos da parte de Deus. É a paz no interior. Então, se nós temos a paz em nossos corações, nós temos a certeza que somos aceitos da parte de Deus através de Yeshua, o nosso Mele, o nosso rei. Então, o nosso Gidon irá entrar aqui ao vivo para fazer essa oração com todos nós aí. Em nome de Yeshua. Amém. Shalom Aleichem, irmão. Amém. Shalom Aleichem, meu irmão. E aí, tudo Amém. na paz? Tudo na paz, graça eterna, Baruch Hashem. Tudo bom, né, Tomás? Rapaz. Tudo bom. Tem um detalhe interessante aí, que a pessoa passa a fazer parte, como você falou aí, fazer parte dessa comunhão com o Senhor, ter o Mashiach, e o selo do Espírito Santo depende dele, né? Sim. Depende da pessoa, essa dedicação. Aí você vê aí quando o João Batista estava batizando, ele foi brincando lá em Mateus 3. Eu batizo com água, mas ele, Yeshua, e batizará com o Espírito Santo. Ou seja, esse estudo aí está nos animando que estamos aceitos da parte de Deus por uma Mashiach. Mas não é para parar por aí. Santidade é o crescimento mais e mais, como eu falei, na humildade, para chegar para o Hashem, porque é isso aí. Essa caminhada é uma caminhada que requer de nós muito esforço, muita dedicação e muita renúncia também. Vamos orar. Amém, amém. Eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor, Hashem. Grato ao Senhor pela tua grande misericórdia. Grato ao Senhor por estarmos vivos, estarmos respirando, por termos, Eterno Pai, em nossa mesa o pão, a água, o alimento. Estarmos cada vez, meu Pai, tendo esse compromisso de estar passando tua palavra, de estar buscando cada vez mais ensinar as pessoas tua grandeza. E saber, Eterno Deus, como Shaul falou, Shaul Hachalé falou, que ele plantou, que Apolo colheu, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, meu Pai. Amém. Por isso pedimos a Ti, Hashem. Pedimos a Ti, que a todos que ouviram o Teu servo explanar essa mensagem maravilhosa, que tem um coração sensível, que tem um coração como uma terra fértil, para que essa palavra venha entrar e dar fruto no futuro, Hashem. Pedimos a Ti, Eterno Pai, que a cada momento o nosso coração seja obediente da volta do Teu Filho Yeshua a voltar, Hashem. Pedimos a Ti que aumente nossa fé, a nossa comunhão contigo, o nosso empenho com a Tua palavra, purifique a cada dia os nossos olhos, nosso ouvido, nossa mão, nossa boca, assim, meu Pai, para que venhamos absorver somente coisas boas, meu Pai. Abençoe o Teu servo, Hashem, abençoe também a minha aqui em Itabuna, para que assim o Teu nome venha a ser sempre exaltado por nosso intermédio. Não temos força, Hashem, sozinho de vencer as lutas. Não temos força. Precisamos que o Senhor, através de Yeshua, flui nossas mãos, para que assim no momento de lutas, o Senhor esteja conosco, nos protegendo até o final. Nos dê de paz, Hashem. Nos prepare para terça-feira retornarmos juntos para ter outro estudo edificante e assim o Teu nome ser exaltado por nosso intermédio. Amém. Enchen Shorhamashia Barroru, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, Shamash. Amém. Hashem, continue, meu irmão, te abençoando aí, viu? Amém. Abençoando aí. Estou bem ainda, bem cansadinho ainda, viu, rapaz? Estou me recuperando bastante. Rapaz, é brincadeira não, né? Mas estamos lá, estamos chegando lá. Amém. Né? E
Estou feliz, feliz mesmo por estar te vendo de novo e pedindo a Hashem que nos dê essa comunhão até o final, meu irmão. Viu? Amém, amém, Baruch Hashem. Shalom, Alé. Shalom, Alé. Shalom, Até shalom. amanhã, meu irmão. Amém. A todos vocês que nos acompanharam, até a próxima, que o Eterno venha nos dar esse privilégio novamente de estar passando esses estudos. Shalom, shalom a todos.